Imagina isso. Você é condenado à morte e quando chega a hora da sua execução, tem uma multidão olhando, só que a corda arrebenta. Não uma, não duas, mas sim 3 vezes. Só que agora imagina milhares de pessoas assistindo aquilo e começando a acreditar que alguém estava tentando impedir aquela morte. Mas essa não é a única história estranha de São Paulo. Existe uma árvore onde pessoas davam adeus sem saber se voltariam para casa. E também existe um castelo onde uma família inteira morreu em um caso que até hoje levanta dúvidas. Só que o mais curioso disso tudo, esses lugares existem de verdade. E tem uma coisa ligando todas essas histórias, só que ninguém percebe. Se você gosta de mistérios reais, lendas brasileiras e histórias esquecidas do nosso país, já se inscreve agora, porque algumas coisas que você vai ouvir aqui parecem um roteiro de filme, mas realmente aconteceram. A nossa história começa na Liberdade, mas não na Liberdade que você conhece hoje. Estamos falando no começo do século XIX, uma época em que aquela região tinha uma forma completamente diferente. Ali aconteciam execuções públicas e era um lugar associado à morte. E foi justamente ali que nasceu uma das lendas mais famosas de São Paulo. O personagem principal se chamava Francisco José das Chagas, mas quase ninguém o conhecia por esse nome. Para o povo ele era Chaguinha. E aqui já aparece um detalhe que muita gente desconhece. Chaguinha não era um assassino famoso, não era um criminoso perigoso. Ele era um soldado e acabou condenado depois de participar de uma revolta por causa dos salários atrasados. Sim, tudo começou por causa de pagamento que os militares não estavam recebendo. Mas a revolta fracassou e o governo decidiu fazer ele de exemplo. A sentença foi a pior possível, morte na forca. Então, no dia 20 de setembro de 1821, uma multidão se reuniu para assistir àquela execução. Mas ninguém imaginava que aquele acontecimento seria lembrado mais de 200 anos depois. Quando chegou o momento, a corda arrebentou. O silêncio tomou conta do lugar. Alguns pensaram que era apenas um acidente, outros começaram a enxergar aquilo como um sinal. Então prepararam uma segunda corda, tentaram novamente e ela arrebentou outra vez. Agora as pessoas estavam assustadas, mas o mais impressionante ainda estava por vir. Na terceira tentativa, a corda voltou a falhar. E foi nesse momento que parte da multidão começou a gritar: Liberdade. Muitos acreditavam que aquilo era uma mensagem divina, como se aquela morte não devesse acontecer. Mas as autoridades ignoraram os pedidos e Chaguinha acabou sendo executado. Seu corpo foi enterrado perto da Capela dos Aflitos, uma pequena igreja construída em 1778, um dos poucos lugares da cidade que ainda guardam lembranças daquele período. Mas com o passar dos anos, a história se transformou em lenda. Pessoas começaram a visitar a capela, acender velas e até fazer pedidos. E muitos passaram a acreditar que Chaguinha havia se tornado uma espécie de protetor dos injustiçados. Mas existe uma curiosidade que deixa tudo ainda mais estranho. Até hoje, algumas pessoas visitam a capela para agradecer graças alcançadas, como se aquele soldado executado há mais de 2 séculos ainda fosse lembrado pela cidade. Verdade? Consequência? Lenda? Cada um tira sua própria conclusão, mas a história de Chaguinha continua viva. Mas se essa história fala sobre uma morte que marcou São Paulo, a próxima fala sobre algo que todo mundo já sentiu: a dor de dizer adeus. Hoje ela parece apenas uma árvore antiga, nada é muito diferente, nada assustador, mas durante muito tempo ela foi um dos lugares mais emocionantes de São Paulo. Antes dos carros, antes das rodovias, antes das viagens rápidas, ir para o litoral era uma aventura, e uma aventura muito perigosa. O caminho pela Serra do Mar era cheio de dificuldades, animais peçonhentos, quedas, doenças, acidentes, viagens que podiam durar dias. Muitas pessoas saíam, mas nem todas voltavam. Por isso existia um costume: antes da partida, famílias inteiras se reuniam diante daquela árvore. Ali aconteciam abraços, promessas, despedidas e muitas lágrimas. Só que existe um detalhe impressionante: a árvore é mais antiga que a independência do Brasil. Ela já estava lá antes de 1822, ou seja, ela viu a cidade crescer praticamente desde o início. Imagina quantas histórias passaram por aquele lugar, quantas despedidas, quantos reencontros e quantas pessoas nunca voltaram. Foi por isso que ela ficou conhecida como a Figueira das Lágrimas. Com o passar do tempo, começaram a surgir histórias. Moradores diziam ouvir choro durante a noite, outros falavam sobre figuras observando a estrada, como se ainda estivessem esperando alguém retornar. Mas sabe o que torna essa história diferente? Ela não precisa de fantasma para ser triste, porque a parte mais forte dela aconteceu de verdade.
Milhares de despedidas reais aconteceram naquele lugar e talvez seja justamente por isso que ela continua sendo lembrada. Só que quanto mais você pensa nisso, mais percebe que aquela árvore não virou lenda por causa do sobrenatural. Ela virou lenda por causa das pessoas. Mas nenhuma dessas histórias deixou tantas perguntas sem respostas quanto a próxima. Porque ela começa com um crime real, um crime que continua cercado de dúvidas até hoje. No bairro de Santa Cecília existe uma construção diferente de tudo ao redor. Pequena, antiga, com a aparência de um castelo. Ela ficou conhecida como o Castelinho da Rua Apá, e durante anos foi a casa de uma família rica de São Paulo. Tudo parecia normal, até na madrugada de 12 de maio de 1937. Naquela noite, 3 pessoas foram encontradas mortas dentro da residência. Maria Cândida dos Reis, Armando dos Reis e Álvaro dos Reis. A polícia chegou rapidamente e logo apresentou uma conclusão. Segundo a versão oficial, Álvaro teria matado a mãe, depois o irmão e por fim tirado a própria vida. Caso encerrado. Ou pelo menos era o que parecia. Porque quanto mais as pessoas analisavam o caso, mais perguntas apareciam. Alguns detalhes simplesmente não pareciam se encaixar. E um dos primeiros problemas surgiu justamente entre os especialistas. Enquanto a polícia defendia uma versão, os médicos legistas apontavam outra. Segundo eles, os indícios encontrados sugeriam que Armando poderia ter sido o autor dos disparos. Mas isso criava um novo problema. Se Armando foi responsável, por que a polícia apontou Álvaro? E as dúvidas continuaram aumentando. Os corpos foram encontrados em posições consideradas estranhas para um caso de homicídio seguido de suicídio. Era um detalhe pequeno, mas suficiente para chamar a atenção. Só que o ponto mais estranho estava nas balas. Alguns relatos sobre investigações indicavam incompatibilidade entre os projéteis encontrados e a arma localizada na residência. Se isso estivesse correto, significaria que poderia existir outra arma envolvida, uma arma que nunca apareceu, e foi aí que nasceu uma teoria que continua viva até hoje. Talvez não existissem apenas 3 pessoas naquela noite. Talvez houvesse uma quarta, alguém que entrou, cometeu os crimes e desapareceu sem deixar resposta. Parece filme, mas essa hipótese continua sendo discutida por pesquisadores que estudaram o caso. Existe um outro detalhe curioso. O pai da família havia morrido apenas 2 meses antes da tragédia. Imagine essa situação, uma família rica. O patriarca morre, 2 meses depois, a mãe e os filhos aparecem mortos, e ninguém consegue provar exatamente o que aconteceu. Não é difícil entender por que o caso virou manchete em todo São Paulo. Os anos se passaram e as respostas nunca chegaram, só que as histórias continuaram surgindo. Pessoas que passaram pelo local relatavam passos, portas abrindo sozinhas, barulhos vindos de cômodos vazios e vozes durante a madrugada. Verdade, lenda ou impressão causada pela fama do lugar? Ninguém sabe. Mas existe uma coisa curiosa quando olhamos para essas 3 histórias juntas. Nenhuma delas começou como lenda. A história do Charquinha começou com uma execução real. A Figueira das Lágrimas começou com despedidas reais. E o Castelinho começou com um crime real. Talvez seja justamente por isso que essas 3 histórias sobrevivem tanto tempo. Porque elas falam de coisas que continuam existindo até hoje. Injustiça, saudade, perda e dúvida. E quando um acontecimento marca uma cidade por muito tempo, ela raramente desaparece. Ela ganha novos detalhes, novas versões e novos mistérios. E talvez seja exatamente assim que uma história comum se transforma em lenda. Mas agora eu fiquei curioso. Qual dessas histórias mais te chamou a atenção? A do homem, a da árvore ou a do crime? Que continua cercado de dúvidas até hoje. Comenta aqui embaixo. Porque existe uma outra história de São Paulo, envolvendo túneis, cemitérios e aparições que quase entrou nesse vídeo.